Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre os livros que eu quero ler no mês de novembro. Na verdade, eu poderia dizer livros que eu quero terminar de ler no mês de novembro, porque minha TBR desse mês está basicamente livros que eu comecei a ler em meses anteriores e agora eu preciso terminar para não fechar o ano com todos esses livros pendentes, me assombrando no ano que vem. Então, eu separei aqui a maioria livros que já apareceram aí em TBRs passadas e de começo, assim, pode parecer muito livro, mas muitos deles já estão ali pela metade ou quase no final, então eu não vou ler esses livros inteiros. E aí eu pensei nesses livros, por exemplo, que já estão quase no final, faltam 100 páginas, 50 páginas, faço uma semaninha ali de maratona, cada dia termino um, sabe? Eu espero. E também coloquei livros que eu quero terminar, né? Livros que eu já comecei, que já estão em andamento, porque eu acho que talvez no mês de novembro eu não vou conseguir ler muita coisa por causa de todo esse processo de mudança. Então, se em outubro eu já não conseguir ler muita coisa, que esse processo ainda nem começou direito, imagine em novembro, que eu vou estar no meio do caos. Por isso eu não quis colocar muitos livros novos para serem iniciados. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like, que é uma forma gratuita de apoiar o canal, não leva nem 5 segundinhos para você clicar no botão aqui embaixo, tá? Então faz favor. E se você se interessar por qualquer um dos livros que eu vou citar no vídeo de hoje, todos eles estarão linkados aqui no box de descrição. Comprando através desse link, eu recebo uma pequena comissão, mas não altera em nada no valor da sua compra e faz uma super diferença. Outra forma de apoiar o canal, comprando uma coisinha pra você. Quer dizer também que essa é uma hora perfeita para poder participar do nosso clube de leitura, porque vamos iniciar um novo ciclo de leituras conjuntas para você poder pegar desde o começo. É o primeiro link que eu deixo aqui no box de descrição, então dá uma conferida lá nos benefícios e considere fazer parte do nosso clubinho. Vou começar com um livro que eu li, tipo, o primeiro capítulo, e que justamente porque eu li só o primeiro capítulo, eu quero continuar lendo ele com um ritmo um pouco mais devagar, um capítulo por dia que seja, que é Golandar, o Paladino. E eu tava participando de uma leitura coletiva desse livro, eu acho até que ela já acabou, mas eu acabei me enrolando e não consegui terminar o livro. E eu acho que é um livro que eu vou gostar muito. Já pelo primeiro capítulo, eu já senti uma diversidade enorme de personagens e de coisas novas que o autor vai trazer para esse mundo mágico. Então, assim, parece ser uma mescla também entre um mundo real e um mundo mágico. Preciso continuar lendo para poder entender o que vai acontecer aqui. Então, eu li só o primeiro capítulo, tô bem no comecinho, e aí eu quero seguir nesse ritmo mais devagar. Coloquei aqui também Drácula, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminar de ler esse livro em outubro. Por mais que eu tenha pegado ele com mais frequência agora, eu ainda tô aqui no comecinho, não li nem 100 páginas ainda, mas sempre que eu pego ele pra ler, eu sinto que a leitura flui. Por mais que não esteja acontecendo nada demais ainda, parece, sabe, parece leve, assim, eu só vou lendo, as coisas vão acontecendo, quando eu vejo eu avancei 30 páginas. Então, assim, tá sendo uma leitura devagar, porém fluida. Não sei se isso faz sentido. E aí eu vou arrastar ele pro mês de novembro, vou tentar ler o máximo que eu conseguir dele agora no mês de outubro. Então ainda temos aí 5 dias, 6 dias no mês de outubro, no momento que estou gravando esse vídeo, né? E aí vou tentar me dedicar um pouquinho a esse daqui pra não sobrar tanta coisa pra ler. Se bem que aqui eu deixei a fitinha que saiu, eu deixei ela onde o livro em si acaba. Que é bem aqui assim, ó, um pouco mais da metade. E tudo isso daqui é conteúdo extra. Não, isso daqui é do livro também. Me equivoquei. Só um momento. Ok, atualizações. Isso daqui é o livro todo, esse pedaço aqui, que são 421 páginas, não, menos que isso, tem umas ilustrações aqui no final, 417 páginas de livro, e aí aqui no final tem alguns conteúdos extras, tem um conto que se chama O Hóspede de Drácula, temos também outro material extra, resenhas, entrevistas e cartas, resenhas que saíram em jornais, e aí tem cartas de
de autores para o Bram Stoker. Então, temos a carta da Mary Elizabeth Braddon para o Bram Stoker. Temos carta do Arthur Conan Doyle para o Bram Stoker. Temos até uma carta do Oscar Wilde pro Bram Stoker. Então tem muitos conteúdos extras sobre filmes, manuscritos. Então assim, isso daqui eu sinto que não é, sabe, obrigatório, tão necessário assim de eu ler. O conto talvez eu leia, e aí esses conteúdos extras eu vou lendo aos poucos depois. Mas por enquanto eu quero focar em terminar o livro em si. Temos aqui também Incidente em Antares, que foi um clássico do mês passado, né, setembro, que eu também não li muito ainda, e aí queria seguir num ritmo mais devagar também, até porque esses livros exigem um pouco mais de atenção. Esse livro aqui, eu não acredito que eu vou virar o ano sem ter terminado ele, então coloquei ele aqui na minha TBR pra poder ver se eu consigo terminar de ler, porque falta isso daqui, tipo, umas 100 páginas, 120 páginas, pouquíssimas páginas pra terminar. E aí, desde que passou o mês de leitura dele, eu venho fazendo isso. Eu tiro uma semana pra ler um capítulo por dia, aí depois eu dou a louca, leio 100 páginas dele em um dia. Então assim, vamos ver o dia que eu vou estar de bom humor pra finalizar esse livro de uma vez, porque eu não aguento mais ver esse livro na minha pilha de livros em andamento. Outro livro também que eu comecei ali no mês de setembro, ou talvez até antes, e ainda não terminei, foi Menok, da Anne Rice. Eu passei tanto tempo lendo a história do Ladrão de Corpos, parecia uma história que não ia acabar nunca, e aí quando eu comecei isso aqui de novo, e a gente tem o mesmo personagem no comecinho aqui ainda, relembrando um pouco do que aconteceu no livro anterior, eu me senti como se o livro anterior ainda não tivesse acabado, e aí ficou com aquela sensação, sabe, de uma história meio cansativa, repetitiva. Então eu acabei deixando ele de lado por enquanto, e aí vou tentar terminar no mês de novembro. Temos aqui também uma releitura que eu estava fazendo aí ao longo do ano, mas acabei abandonando. Eu avancei, acho que eu só consegui avançar nesse livro por causa do e-book dele que eu baixei, que estava disponível no Kindle Unlimited. E aí eu carregava o Kindle pra tudo quanto é canto, qualquer oportunidade que eu podia, eu abria o e-book desse livro pra ler. Acho que só por isso eu consegui avançar um pouco nele, porque senão, se dependesse de eu pegar a edição física, acho que eu estaria nas 100 primeiras páginas ainda. Mas enfim, estou relendo o volume 2 de Outlander, e eu tô na metade praticamente, quase na metade. Eu até fiz essas marcações aqui, com esses marcadores magnéticos, pra ver se eu conseguia fazer, tipo, umas maratonas e ler umas 100, 150 páginas de uma vez. Mas não rolou. Então, ficou pra novembro. Daí temos aqui também um outro livro que parece que não acaba nunca, que é A História Secreta, da Dona Tartt. O que acontece é que os capítulos desse livro são gigantescos, mas quando eu pego ele pra ler, eu sinto que a leitura flui. Só que resta criar coragem pra ler um capítulo de 100 páginas, né? Então, assim, é essa coragem que eu vou buscar no mês de novembro pra poder terminar isso daqui, porque falta metade ainda. E por fim, de livros que eu já comecei e ainda não terminei, nós temos aqui Powerless, que recentemente eu dei um gás aqui nessa leitura. Na verdade, foi um dia que eu viajei de carro, e aí foram, tipo, 4 horas, 3 horas e pouquinho de ida e o mesmo tempo de volta. E aí eu levei esse livro junto comigo pra ver se eu conseguia avançar. Na volta eu não consegui ler tanto, mas se eu tivesse focado todo o tempo, né, da viagem de volta, eu tinha terminado esse livro. Mas enfim, falta um pouquinho aqui no final. Tô na página 313 e ele tem 450. Então assim, faltam umas 140 páginas aí pra terminar esse livro. E agora que eu tô chegando num ritmo mais frenético, né, do final, tá dando pra ler um pouquinho mais rápido. Inclusive, talvez eu opte por começar o mês de novembro finalizando esses livros que faltam menos páginas pra ler, né, porque eu já vou ter uma sensação de que eu tô conseguindo cumprir algumas dessas metas que eu coloquei. Então, por exemplo, Powerless, que falta pouquinho pra terminar, Os Irmãos Karamazov, que falta muito pouco pra terminar. E de livros que eu ainda não comecei, eu coloquei esses aqui. E eu só coloquei esses livros porque eles têm um certo grau de prioridade aqui. Começando pelo livro que é o nosso clássico do mês de novembro, que é O Amante de Lady Chatterley. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Então, não quis adiar a leitura dele
pelo tanto de leituras que eu já coloquei aqui, vou deixar ele ainda para ler no mês de novembro e vou tentando ler com calma. Ou não, né? Vamos ver se eu vou ficar tão presa nessa história que não vou conseguir largar. Aí, em novembro, geralmente costuma rolar o novembro de época, que é um mês ali que as pessoas leem mais romances de época. Não todo mundo, né? Algumas pessoas, principalmente fãs do gênero, participam desse movimento aí do novembro de época. E eu resolvi colocar 2 livros que tem essa pegada. Eles não são romance de época em si, eles são mais, tipo, romances da época que eles foram escritos, que são esses 2 aqui. Então nós temos Evelina, que foi um livro que eu comprei direto do site da editora da Pedra Azul, e nós temos o Pimpinela Escarlate, que foi um livro que eu recebi da editora. Então esse aqui tem uma prioridade maior ainda do que esse daqui que eu comprei, porque esse aqui eu recebi, então eu tenho que ler. E ele é um livro super curtinho também. Então assim, 2 livrinhos aí pra tentar entrar nesse clima de ler romances de época. E trouxe aqui também um livro um pouco mais leve, que dá pra ler ali num fim de semana que eu estiver mais cansada ou que eu quiser fazer uma mini maratona, que é Amor em 12 Meses Sem Juros, que eu também recebi da editora, então eu preciso ler o quanto antes. Recentemente eu li o primeiro livro que eu recebi deles, que foi Escape Room. Esse aqui é o segundo livro que eu recebi deles, e eu já recebi o terceiro, então eu tenho que ler esse daqui pra depois pegar o próximo, né, e não deixar essas pendências. Então, é um livro de romance, então vai ser, assim, muito rápido de ler, eu espero. Parece que ele é dividido aqui em meses, então cada parte se passa em um mês aí. E aqui a vibe do livro vai ser uma inteligência artificial encontrando a alma gêmea da nossa protagonista. Então assim, tô bem curiosa pra ler, parece que vai ser bem divertido. E essas são as minhas escolhas aí de leituras pra fazer em novembro, bastante leitura pra finalizar, pra não ficar pendente pro próximo ano. E provavelmente em dezembro eu vou seguir essa mesma linha, se eu não conseguir finalizar todos esses livros no mês de novembro. Eu vou passar alguns pro mês de dezembro e acrescentar mais alguns, porque aqui eu não coloquei todos os livros que eu ainda não finalizei, tá? Eu coloquei os que eu, assim, tô mais adiantada, o que eu tô gostando mais, o que eu quero me livrar logo. E ficaram alguns livros ali ainda que eu já comecei e ainda não terminei, além de livros que estavam na TBR de outubro que eu não consegui ler, ou na TBR de setembro que eu também não consegui ler, e aí talvez alguns desses livros também eu passe pra dezembro. Esses não eram os planos, né? Normalmente, no finalzinho de um ano, pro começo do outro, eu costumo já separar todos os livros que serão prioridade para ler naquele ano. E aí, pro mês de novembro, eu tinha outros planos. Eu queria ler muitos romances de época, justamente por causa desse movimento do novembro de época. Queria ler outras coisas, mas eu sei que provavelmente eu vou começar esses livros também e eles vão ficar parados por um tempo, porque eu vou ficar pensando nos livros que eu já comecei nos meses anteriores e acabei não terminando. Então é melhor fechar esses ciclos, né, finalizar essas leituras para ficar mais livre para iniciar novas leituras no próximo ano. Então esse vai ser meu foco agora nesse fim de ano. E me conta aqui nos comentários como é que tá esse fim de ano do lado daí, se vocês estão conseguindo ler tudo, se tem alguma pendência que vocês vão levar aí pro mês de novembro, o que vocês separaram para ler no mês que vem. Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo e tchau!